Atos capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda a parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. E os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer ofrendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam: que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. E dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Podemos ficar sentados. Queridos irmãos, este é um sermão, aquele que vos trago esta manhã, que dá com uma mão e tira com outra. Aliás, como nós podemos ler no nosso boletim, na primeira página, o sermão de hoje chama-se A Palavra diz: Defende-te e não te defendas. E por isso nós podemos ficar certo. Em que é que ficamos? Defende-te ou não te defendas? E o meu objetivo nesta manhã não é pregar-vos uma contradição, não é dizer uma coisa para logo a seguir dizer outra, mas é levar-vos até a uma leitura profunda deste texto que acabámos de ler, Atos 24, o discurso que o apóstolo Paulo tem diante do governador Félix. Este é o 5º dos 6 sermões acerca dos sermões que o apóstolo Paulo prega no livro dos Atos dos Apóstolos. É a segunda fase de um
de um tema de sermões ao qual chamamos A Palavra Está na Praça. E nesta segunda fase desta série de mensagens, nós propusemos a estudar o modo como o apóstolo Paulo leva a palavra, leva o Evangelho, como o modo como o apóstolo Paulo fala da fé em Jesus em praças diferentes. Este é um dos primeiros e principais objetivos desta série de mensagens. Saber como nós, hoje, em 2015, devemos levar a palavra, partilhar a nossa fé em Jesus, nas praças onde andamos, sejam elas em Lisboa, sejam elas noutro lugar. Ora, como é que o sermão desta manhã dá com uma mão e tira com outra? O sermão de hoje diz-nos defende-te, mas o sermão de hoje também diz não te defendas. Quando o sermão de hoje diz defende-te, a ideia é defende-te quando és acusado injustamente. Quando és acusado injustamente, defende-te. No entanto, a palavra diz-nos não te defendas quando falas da tua fé. Quando tens de falar acerca da tua fé em Cristo, não te preocupes em te defenderes a ti. E era isto que eu hoje gostaria de trazer aos irmãos. Por um lado, percebermos como é que o exemplo do apóstolo Paulo é de eu vou-me defender quando estou a ser acusado injustamente. Mas, ao mesmo tempo, o exemplo do apóstolo Paulo neste texto que acabámos de ler é eu não preciso de me defender quando vou falar da minha fé em Jesus. Devemos resumir rapidamente as cenas dos capítulos anteriores. Eu gostaria que os irmãos sentissem à vontade. Vamos folhear as nossas Bíblias. Estamos no capítulo 24 do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos está na Bíblia em boa parte para contar o início da história da Igreja. E nós estamos numa igreja. A igreja não é o lugar. Este lugar é uma casa de oração. É uma casa de reunião. A igreja é as pessoas. E quando nós queremos saber mais acerca do que a igreja é, não há sítio na Bíblia como o livro dos Atos dos Apóstolos, que nos conta o início da história da igreja. Ora, nós na semana passada estivemos no capítulo 22, e não só, e estivemos a perceber de como tinha sido o quarto discurso do apóstolo Paulo. Mas eu vou resumir numa penada os 4 sermões anteriores. O primeiro sermão que nós estudamos do apóstolo Paulo, pregado no livro dos Atos dos Apóstolos, foi um sermão que Paulo pregou em Antioquia da Pisídia, na atual Turquia, e este foi um sermão que Paulo pregou na sinagoga. E por isso estava a falar para crentes. Foi um discurso muito religioso, porque ele estava a falar num espaço religioso para pessoas religiosas. O segundo sermão que nós falamos, sermão esse que Paulo pregou no Areópago, em Atenas, foi um sermão muito filosófico. Paulo estava no centro de Atenas, da Grécia, o mundo intelectual. Foi um sermão muito intelectual para pessoas intelectuais também. O terceiro sermão que estudamos do apóstolo Paulo foi pregado aos pastores de Éfeso. E, nesse sentido, foi pregado sem trivialidades e sem truques. E foi pregado a pessoas com quem ele tinha uma grande amizade. O quarto sermão, que falámos na semana passada, foi pregado a uma multidão enfurecida no templo, quando Paulo foi preso. Ao contrário do terceiro sermão que Paulo pregou a amigos, o quarto sermão que falámos a semana passada, o apóstolo Paulo estava a pregar a inimigos, porque o queriam matar naquela hora. Então isto é importante, porque nós percebemos que Paulo fala de Cristo em contextos religiosos, Paulo fala de Cristo em contextos intelectuais, Paulo fala de Cristo em contextos de grande amizade, Paulo fala de Cristo em contextos de grande inimizade. Dá para aprender que para Paulo a prioridade é falar de Cristo. A prioridade da vida de Paulo é falar de Cristo, independentemente de quem o ouve. Isto não quer dizer que Paulo prega independentemente de quem o ouve, mas quer dizer que acima dos ouvintes está a mensagem. Para Paulo, acima dos ouvintes está a mensagem. Por outro lado, porque a mensagem é importante, os ouvintes também são importantes. Por isso, Paulo prega a ouvintes diferentes o mesmo Evangelho de maneiras diferentes. Contextualizar, como Paulo contextualiza,
é saber que o conteúdo daquilo que se prega, valendo mais que as pessoas a quem se prega, valoriza as pessoas a quem se é pregado. Deixem-me voltar a repetir esta frase. Contextualizar, como Paulo contextualiza, é saber que o conteúdo daquilo que se prega, valendo mais do que as pessoas a quem se está a pregar, acaba por atribuir valor a essas pessoas. Esse é assim um resumo do que é que contextualizar a palavra pode ser. Contextualizar nunca é fazer dos ouvintes algo mais importante que o próprio Evangelho. Contextualizar é saber que o Evangelho é a coisa mais importante ainda do que as pessoas a quem eu estou a falar. Mas por saber que o Evangelho é o mais valioso, as próprias pessoas têm valor também. E é isto que Paulo nos está a explicar. Ora, se nós olharmos, vamos aí folhear até ao capítulo 22, onde tivemos a semana passada. Lembram-se que falámos acerca de um acontecimento deste último sermão. É um sermão bombástico, porque Jerusalém já estava em polvorosa e o apóstolo Paulo vai pregar uma mensagem que acaba com uma palavra proibida para aquelas pessoas que estavam, para os judeus que estavam no templo, que era a palavra gentios. Então o que é que aconteceu depois disso? Podem ver aí, folhear as vossas Bíblias, olhar para o capítulo 23, logo anterior ao texto que lemos hoje. Paulo ficou preso pelo exército romano e depois foi apresentado ao Sinédrio. Paulo foi apresentado ao Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era o órgão máximo da lei civil e religiosa dos judeus. Voltando um bocadinho atrás àquilo que estávamos a falar durante o tempo de escola dominical, não havia separação de igreja-estado. O Sinédrio era o lugar onde a autoridade era tanto civil, tanto política, como religiosa. E Paulo foi levado ao Sinédrio. Ora, se olharem para o capítulo 23, vão ver que o episódio não correu muito bem para Paulo. E em menos de nada ele estava a ser esbofeteado. Nós não vamos entrar em detalhes, mas apercebemos que Paulo começa a falar e o sumo sacerdote não gostou da maneira como o apóstolo Paulo começou a falar e mandou que lhe dessem um estalo. E logo o apóstolo Paulo pediu perdão porque não tinha a noção que era o sumo sacerdote. Avançando, apercebemos que aquela tentativa de discurso de Paulo no Sinédrio não dá grande resultado. Porquê? Porque o apóstolo Paulo defende-se diante do Sinédrio, o órgão máximo do poder religioso e civil dos judeus, dizendo que, na prática, aquilo que ele defendia era aquilo que os judeus acreditavam, a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo está a dizer aos judeus, parafraseando, olha, eu não defendo nada que vocês não defendam também. Eu defendo que Jesus ressuscitou e vocês acreditam na ressurreição dos mortos. Ora, isto deu um grande sarilho. Porquê? Porque o Sinédrio, nas autoridades religiosas dos judeus, havia dois partidos diferentes. O partido mais conservador, é como é hoje a política. O partido mais conservador, nesse sentido podemos dizer mais à direita, que eram os fariseus. E os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. O partido mais à esquerda eram os saduceus, que são liberais, e então era preciso ter assim uma interpretação mais liberal. Então eles, na prática, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Resultado, se o apóstolo Paulo está a falar a estas duas pessoas juntas, a estes dois tipos de pessoas juntas, e de repente diz, eu acredito naquilo que vocês acreditam, que é a ressurreição dos mortos, os fariseus começam logo a discutir com os saduceus, porque os saduceus efetivamente não discutiam. Ora, aquela discussão é tão viva, começa a ficar tão agitada dentro do Sinédrio que os romanos percebem, é melhor levarmos Paulo, senão isto vai acabar mal para ele. Então, por uma questão de segurança física de Paulo, os romanos voltam a ter de levar Paulo embora. Agora, neste contexto, o que é que acontece? Eu estou a resumir muito rapidamente o capítulo 23. O Sinédrio fica furioso, mesmo no meio daquela discussão entre eles ficam furiosos e fazem uma conspiração. Sabem, os judeus vão fazer uma coisa que já tinha acontecido com Jesus. Imaginem coligações tão estranhas onde a esquerda e a direita se juntam. De facto, é preciso um grande ódio em comum para a esquerda e a direita se juntarem. Imaginem em Portugal. Para agora termos a esquerda e a direita juntas, é preciso elas terem um ódio em comum muito grande, que já tinham tido pelo Senhor Jesus quando o condenaram à morte e que vão ter o mesmo tipo de ódio pelo apóstolo Paulo agora. Porque os saduceus e os fariseus acabam por se juntar e têm uma conspiração para matar Paulo. Os romanos sabem, através de um sobrinho do apóstolo Paulo, os romanos vêm a saber que esta conspiração existe. E por causa disso, o que é que os romanos pensam? Isto vai dar mau resultado, é melhor nós pegarmos neste preso político e levar-no para um lugar mais seguro. Qual era o lugar mais seguro que os judeus tinham na Judeia? Não era Jerusalém. Jerusalém, como vimos a semana passada, era um barril de pólvora. O lugar mais seguro era, como o nome indica, Cesareia, não é? A cidade de César.
que era onde estava o quartel-general das forças romanas que ocupavam naquela altura a Judeia. E vai para aí, é para aí que Paulo vai. E por Paulo estar na Cesareia, ele vai ser apresentado diante do governador romano que mandava na Judeia, que é Félix. E é por isso que nós lemos o texto que acabámos de ler. É aqui que Paulo vai fazer a sua defesa. Rapidamente, o que é que Paulo faz? Nós acabámos de ler o texto. O que é que o apóstolo Paulo faz para se defender? Basicamente, o apóstolo Paulo vai mostrar por A mais B que as acusações que lhe fazem são pura e simplesmente injustas. Para termos uma ideia de como funcionava o processo naquele contexto cultural dos romanos, quero só chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, falava a acusação, representada aqui por Tértulo, e só depois a defesa. E era uma prática retórica comum começar com elogios ao juiz para captar a simpatia do juiz. Aliás, se voltarmos aí ao capítulo 24, apercebemos que é isso que está a acontecer no início do discurso de Tértulo, no versículo 2, 3 e 4. Permitam-me usar esta expressão. Tértulo começa a dar graxa ao governador, que neste caso era tratado como juiz. Tértulo começa a dar graxa. Dar graxa porquê? Porque as coisas que ele diz acerca de Félix eram coisas que não se confirmavam. Ele diz, Félix, desde que tu estás cá, a nossa vida tem melhorado tanto, isto está tudo tão melhor. Só que a verdade é que desde que Félix estava no poder, ele não era um governador brilhante, antes pelo contrário. Era um governador onde no governo dele havia bastante corrupção. Como é que nós sabemos disso também? Porque o texto diz-nos mais tarde que o governador Félix tem alguma expectativa que Paulo lhe dê o quê? Dinheiro. Portanto, era um homem que tinha alguma expectativa de que aquela solução legal fosse resolvida com um suborno. Portanto, vemos logo o quão disparatada era aquela bajulação toda que Tértulo estava a falar. Isto tem um nome no latim, essa ideia de começar com elogios ao juiz. E a ver se eu consigo pronunciar bem, porque o latim já aconteceu há alguns anos na minha vida. Chamava-se a captatio benevolum... A captação benévola. Ok? A captação benévola. Em latim. Diz-se em latim, que eu não sei pronunciar bem. E se repararem, o próprio apóstolo Paulo, quando começa a falar, também tem uma captação benévola. Só que quando o apóstolo Paulo diz palavras benévolas ao juiz, não é para lhe passar, permitam uma expressão, a mão pelo pelo. É porque afirmar convicção na justiça do juiz era uma maneira implícita da pessoa dizer que estava inocente. E, portanto, como é que o processo romano legal funcionava? Começava com esta captação benévola, depois vinha a narratio, que era a apresentação da tese. Portanto, da tese. E, neste caso, nós vemos essa apresentação da tese no verso 10, em que o apóstolo Paulo começa pela nota benevolente, mas começa a explicar a sua tese de inocência. Seguia-se a propositio. Desculpem, a propositio é que é a tese central do discurso que nós encontramos aí no versículo 12. E ainda havia 3 outras coisas, que era a concessio, o reconhecimento da maldade da ação por quem a praticou. Havia o purgatio, que era a apresentação de uma boa intenção por trás de uma má ação, e a deprecatio, a busca pelo perdão. O apóstolo Paulo não faz nenhuma destas 3 últimas porque ele era inocente e, portanto, não estava a assumir culpas que não tinha. Porque a verdade interessa, Paulo vai passo a passo demonstrar a injustiça daquele processo que está montado contra ele. Ele não é nenhuma peste, e não deixa de ser engraçado nós encontrarmos na Bíblia o apóstolo Paulo a ser chamado de peste. E reparem, numa altura hoje, quando nós dizemos peste, geralmente estamos a falar de crianças, não é? É uma peste. Mas, queridos irmãos, uma peste era uma coisa muito pior do que uma criança irrequieta. E é esse o nome que o apóstolo Paulo recebe. Ele não é nenhuma peste, como diz no versículo 5, e encara de frente 3 acusações. Essas 3 acusações, rapidamente, estão aí na 3ª página do vosso boletim, podem seguir. Na 3ª página do nosso boletim para reflexão. Só para nós percebermos como é que Paulo, a par e passo, vai mostrar por A mais B que ele é inocente. A primeira acusação era que Paulo era sedicioso. Esta acusação implicava dizer na prática que Paulo estava contra a paz romana.
Isso não era verdade, porque Paulo não premeditou qualquer tipo de agitação em Jerusalém, antes estava em Jerusalém a cumprir os rituais judaicos daquela semana especial do Pentecostes, como nós vemos nos versos 11 e 13. A segunda acusação era que Paulo era herege, que propagava heresia, implicando esta acusação a ideia que Paulo se colocava contra o judaísmo em particular. E isso não é verdade, porque no fundo Paulo limitava-se a acreditar nas mesmas coisas que o judaísmo acreditava. Neste caso, a ressurreição dos mortos. Vemos isso no verso 14 e 15. Ao admitir fazer parte daquilo que muitos chamavam a seita do caminho, Paulo está a virar o argumento contra os seus acusadores. O que é que Paulo está a fazer? Fazer parte da seita, está Paulo a explicar, não é sair do judaísmo, mas é obedecer ao judaísmo. Paulo está a pegar no argumento que usam para o acusar e está a dizer, não, é precisamente o contrário. Por eu fazer parte da seita do caminho é sinal que eu estou a acreditar na religião dos nossos pais, porque eles acreditavam na ressurreição dos mortos. À parte, este argumento não é muito diferente daquilo que os reformadores protestantes fizeram. Quando a Reforma Protestante começa, nós temos falado muito acerca disto na escola dominical, quando a Reforma Protestante começa, os protestantes não têm esta ideia de olha, esquece Roma, fiquem vocês com 1400 anos de tradição que nós vamos à nossa vida. Não precisamos nada do vosso passado. Esta não é a lógica da Reforma Protestante. E por isso é escandaloso quando os evangélicos têm esta lógica. Porque eles traem a sua própria identidade. A lógica dos evangélicos não é dizer o passado não nos interessa, para a frente é que é o caminho. Não, os próprios reformadores protestantes faziam uma coisa parecida com o que Paulo está a fazer aqui. Quer dizer, nós não estamos a mandar nada embora. Nós estamos a acreditar na prática naquilo que supostamente a Igreja Romana acredita. Era o que os protestantes faziam. Não, nós não estamos a ir embora de Roma. Nós estamos a tentar viver o cristianismo de Roma como Roma já desistiu de o viver. E por isso é que quando Lutero e Calvino começam a escrever, eles vão aos pais da Igreja para dizer o problema não é nosso que nos estamos a ir embora. O problema é que a Igreja que fica já deixou a fé há muito tempo. É um raciocínio parecido com o que o apóstolo Paulo estava a fazer. Vocês querem dizer que eu faço parte de uma seita? Vocês estão enganados. Eu não faço parte de uma seita porque eu me limito a acreditar naquilo que os nossos pais já acreditavam. Reparem a astúcia do apóstolo Paulo. Ele pega nos argumentos dos seus acusadores e vira-os contra os seus acusadores. Para isso é preciso ouvir o que os nossos acusadores estão a dizer, que é uma coisa que muitas vezes nós não ouvimos, quando as pessoas nos acusam de alguma coisa. Reparem, há um aspecto ainda mais engenhoso neste argumento. Este raciocínio sugeria uma coisa. Uma vez que o cristianismo vem do judaísmo, o cristianismo deveria ser protegido pela ordem romana. Porque se a ordem romana estava a proteger o judaísmo, eles que faziam parte do judaísmo também deviam ser protegidos legalmente. Reparem o que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer com isto. É como se eu estivesse a dizer ao juiz, é um absurdo tu estás-me a julgar por eu continuar a acreditar nas coisas que os meus antepassados acreditam. Era Paulo a dizer, este julgamento é uma fraude, não faz sentido. Não só em termos religiosos, como em termos legais. Aliás, o que Paulo está a querer dizer é, olha, eu não estou a ser julgado por ter quebrado a lei. Eu estou a ser julgado por querelas religiosas dentro do judaísmo. É isto que Paulo está a querer dizer. A terceira e última acusação é que Paulo era sacrílego, que Paulo era blasfemo, implicando esta acusação que Paulo se colocava simultaneamente contra o poder romano e contra o poder de Jerusalém. Esta terceira acusação era a ideia que Paulo tinha ido ao templo para desonrar o templo. Ora, isso não é verdade, porque o que Paulo fez não foi desrespeitar o templo, mas antes, pelo contrário, trazer a oferta que os cristãos no mundo mediterrâneo tinham levantado para as necessidades que os judeus de Jerusalém atravessavam. Porque havia necessidades que os judeus de Jerusalém estavam a atravessar. Então, o que o apóstolo Paulo estava a fazer no templo era ajudar Jerusalém, não era a destruir Jerusalém. Sendo que, ainda por cima, ele estava ritualmente purificado, porque ele tinha obedecido aos rituais de purificação daquela semana especial. É isso que nós vemos entre os versos 17 e 18. Logo, as molas que Paulo levava para os seus patriotas de Jerusalém consolidavam a ligação entre a fé de Paulo e a fé do judaísmo. Paulo faz ainda uma crítica à ausência naquele tribunal dos seus acusadores, no versículo 19. Por fim, ao mencionar a audiência prévia que ele tinha tido no Sinédrio, que não resolveu a questão, Paulo estava a querer dizer a Félix, Félix,
Tu estás aqui a ter um trabalho, basicamente porque os judeus têm discussões teológicas, mas nada disto diz respeito. Este julgamento aqui não faz o mínimo sentido. Esta é a maneira, muito resumida, como o apóstolo Paulo se defende. Agora, reparem, quero passar para a segunda e última fase, que é Paulo a não se defender. Eu não sei se na leitura repararam nisso. Porque hoje, de facto, o sermão diz defende-te quando és acusado injustamente, mas também nos diz não te defendas quando falas da tua fé. Defende-te e não te defendas. Ora, depois de Paulo ser apresentado diante de Félix, de alguma maneira, é Félix que é apresentado diante de Paulo. Como? Como é que Félix é apresentado diante de Paulo? Olhem aí para o texto, por favor. Sobretudo aí a partir do versículo 24 e do versículo 25. Aliás, a secção começa no versículo 22, mas 24 e 25 em particular. Quando Félix ouve Paulo pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, era como se fosse agora Félix que estava a ser ouvido diante de Paulo. Félix estava unido a Drusila indevidamente, uma vez que Drusila tinha separado o seu marido, o rei Aziz de Emesa, para se juntar a ele. Quem era Drusila? Só para termos algum contexto, para aqueles que a vossa memória está mais avivada. Drusila era da família de Herodes Antipas. Herodes Antipas tinha sido o responsável pela morte de João Batista. Também era da família, aliás, era filha de Herodes de Antipas, creio eu filha, agora não tenho certeza. Era da família ainda de Herodes o Grande, que tinha sido o responsável pelo massacre das crianças em Belém, na altura em que Jesus tinha nascido. E desculpem, ela era filha de Herodes Agripa, que tinha sido o responsável pela morte do apóstolo Tiago, um dos discípulos. O que é que isto quer dizer? Drusila, que está a ouvir o Evangelho, juntamente com Félix, estavam casados num casamento que era contra a vontade de Deus, era um divórcio que tinha acontecido indevidamente, e por causa disto, o apóstolo Paulo está-lhes a falar, e reparem o que é que o texto nos diz, sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Não havia tema mais errado para Paulo escolher pregar àquelas pessoas. Porque elas eram um exemplo de ausência de domínio próprio e que seriam julgadas por isso. E Paulo estava a pregar sobre o juízo. Reparem, esta mulher é filha desta geração terrível de Herodes, conhecidos por arrasarem com qualquer oposição. É tão bonito lermos a palavra. Queridos irmãos, quem é que está com medo? É o apóstolo Paulo. Leiam lá. Olhem para o que acontece à vossa frente. É o apóstolo Paulo que está com medo? Quem é que fica com medo? Não é a Paulo que compete ter medo. É Félix que fica com medo. Paulo prega o que tem a pregar. Olha, Paulo, é melhor não falar sobre casamento. Olha, Paulo, é melhor não falar sobre abuso do poder. Olha, Paulo, é melhor não falar sobre que Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos. É melhor não te meter... Olha que o cadastro da família da Drusila, eles não são muito bons com o direito ao contraditório. É melhor não te meteres por aí. Paulo prega sem medo. Quem tem medo é Félix, que fica amedrontado e diz: Paulo, já chega. Quando eu estiver mais vagar, vais voltar a falar sobre isso. Os irmãos já estão a ver onde é que eu quero chegar. E só antes de terminar, queria-vos dizer isto. São 2 anos em que, por causa do medo de Félix, aquilo fica naquele imbróglio legal até que venha um novo governador. Onde é que Paulo está a passar 2 anos da sua vida? Na prisão. Para a semana, se Deus quiser, vamos ao último discurso. Onde é que Paulo passa a vida por ser fiel à palavra? Na prisão. Para os cristãos existem 2 tentações diferentes na hora de nós partilharmos a nossa fé em Cristo. Pode haver 2 tentações diferentes na hora em que nós pensamos, eu vou partilhar a minha fé. Uma das tentações pode ser esta: vou evitar a todo o custo reações negativas. São casados indevidamente, não vou falar sobre casamento. Não vou meter por aí. Têm problemas na área das finanças, não vou falar sobre a honestidade. Então, esta é uma das tentações. São para a esquerda ou são para a direita, não vou falar sobre assuntos que possam chocar.
Uma das tentações que nós temos na hora de falar do Evangelho é nós queremos evitar a todo o custo reações negativas. A outra tentação, no extremo oposto, é nós queremos impor a todo o custo reações negativas. Há umas pessoas que dizem, eu não vou dizer nada que me possa meter em sarilhos. E há outras que dizem, qual é a pior maneira que eu tenho para pregar o Evangelho? Vou dizer todas as coisas para que a pessoa fique completamente furiosa comigo. Deixem-me dizer, as duas são tentações e nós não somos chamados nem a uma nem a outra. Nós não somos chamados a pregar o Evangelho evitando qualquer reação negativa, nem nós somos chamados a pregar o Evangelho impondo reações negativas. E se eu tiver de generalizar, e esta é uma generalização, se eu tiver de generalizar, eu diria que hoje as pessoas, é uma generalização, dos 50 anos para baixo, os evangélicos dos 50 anos para baixo caem mais na primeira tentação, de querer pregar o Evangelho sem chocar. Vamos aqui arranjar uma maneira onde eu possa falar da minha fé sem que ninguém fique zangado. Por outro lado, generalizando um bocadinho, eu diria que se calhar a geração anterior, de 50 anos para cima, às vezes caía na tentação de sempre que pregava o Evangelho, impor reação negativa. Parece que havia um certo prazer em partilhar a fé de uma maneira que quem ouvisse sentisse ofendido. Eu sei que estou a simplificar muito, mas eu diria que para a minha geração, hoje em dia a tentação é sempre que eu vou falar do Evangelho, querer evitar a todo o custo que as pessoas possam ficar zangadas com alguma coisa que eu vou dizer. Ora, o exemplo de Paulo chama-nos nem uma coisa nem a outra. Nós somos chamados a uma coisa apenas, que é partilhar a fé, independentemente das reações que se vão seguir. Independentemente das reações que se vão seguir. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Paulo, que era ser teimosamente firme com a causa. Paulo era teimosamente firme com a causa e era muito flexível com as consequências. Qual era a causa? A causa era falar de Cristo. Qual eram as consequências? Eram as circunstâncias que aconteciam depois. Nós notamos isto. Paulo é firme, é rijo, é implacável. Eu vou pregar. E nisso ele é inquebrável. Em relação às consequências, ele é flexível. Olha, pode ser bom para mim, pode ser mau. Nós devíamos ser assim também. É aqui que eu quero terminar dizendo isto. E deixa-me só fazer esta nota. Hoje o meu objetivo não é... aliás, o sermão estava preparado antes. O sermão estava terminado na sexta-feira. Portanto, estava terminado antes dos atentados em Paris. Mas é verdade que, pelo tema, eu acho que é um pouco difícil nós, hoje, domingo de manhã, pensando em defesa e não defesa, de alguma maneira não termos esta expectativa de pedirmos à palavra algum tipo de orientação. Agora, eu gostaria que fosse o Espírito Santo a fazer essa obra. Ela não me compete a mim, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquilo com o qual quero terminar não é uma pregação sobre os atentados de Paris. Mas também deixem-me dizer uma segunda. Mas eu acho que os princípios sobre os quais falamos podem ter consequências em relação a eventos como os dos atentados de Paris. E a primeira coisa que eu gostaria de partilhar é: se és acusado injustamente, defende-te. Se és acusado injustamente, defende-te. O apóstolo Paulo foi exímio em defender-se. O apóstolo Paulo usou todos os argumentos que estavam à sua disposição para dizer: eu sou inocente, este julgamento é uma farsa. E nós, como cristãos, eu acredito, a partir deste exemplo, somos chamados a defender-nos. E deixem-me dizer isto. Muitas vezes nós, cristãos evangélicos, caímos no erro de confundir o sofrimento por causa do Evangelho com indiferença à injustiça. Nós muitas vezes confundimos a ideia de sofrer por causa do Evangelho com sermos indiferentes à injustiça. E uma coisa não é outra. Se Paulo achasse: isto é tudo uma grande injustiça, mas eu nem me vou preocupar, eu já sei o que é que a casa gasta. Ele tinha ficado calado e não tinha dito nada, mas ele disse alguma coisa. E não sendo este um sermão acerca dos atentados de França, deixem-me dizer, eu não acredito pessoalmente que o cristianismo é indiferença à injustiça. Os irmãos podem pensar: mas houve alguém que foi julgado mais importante que Paulo e que ficou calado na hora de se defender. É verdade, o Senhor Jesus, lembram-se? Quando Pilatos puxa por ele e Jesus não diz nada. Mas há uma grande diferença
entre o resultado da injustiça que foi praticada com Jesus e o resultado da injustiça que é praticada contra nós. Sabem porquê? É que a injustiça que é praticada contra Jesus tem o poder de nos salvar. E a injustiça que é praticada contra nós não salva ninguém. A injustiça que foi praticada contra Jesus era o preço que era preciso pagar para nós podermos ser redimidos pelos nossos próprios pecados. E por isso Jesus sabia que tinha de ser injustamente acusado e morrer. Nenhum de nós vai salvar a sua alma por ser acusado injustamente e não se defender. E nesse sentido, percebam, o exemplo do sofrimento de Jesus é para nós seguirmos, mas não esqueçam que as consequências do sofrimento de Jesus são diferentes das consequências do nosso sofrimento. As pessoas depois gostam muitas vezes de citar: mas o Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. As nossas crianças estiveram a aprender há pouco tempo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E o discurso de Jesus vai continuar. Mas ouçam, o que o discurso de Jesus vai dizer é que a injustiça não é uma coisa para a qual nós devamos ser imunes. Porque mais tarde ele vai dizer: ouviste o que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Porém eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, esse estará sujeito a julgamento. E o que Jesus estava a dizer, nesse sentido, era alargar-nos o nosso conceito de justiça para que nós soubéssemos que ninguém é mais cristão por ser indiferente ao mal que faz aos outros. E por isso nós acreditamos que aquilo que o Senhor Jesus diz é que quando nós somos julgados injustamente, nós devemos estar preparados para pagar o preço, mas isso não significa que nós sejamos indiferentes à injustiça com que somos julgados. E Paulo dá-nos esse exemplo. Por fim, Paulo, que deu tudo para explicar que aquele julgamento era uma fraude, quando chega a hora dele pregar o Evangelho, queridos irmãos, eu espero que os irmãos se sintam tão entusiasmados quanto eu. Quando chega a hora de pregar o Evangelho, Paulo não tem medo. Venham eles, diz o apóstolo Paulo, venham eles, eu vou pregar o Evangelho. Os americanos têm um ditado, eu não sei se é bem dizer assim, mas é deixem as lascas cair onde têm de cair. E o apóstolo Paulo é assim que pensa. As lascas que caem onde elas têm de cair. Eu vou pregar o Evangelho. A reação ao Evangelho já não é um trabalho para nós, mas é um trabalho para o Espírito. Mesmo que depois nós saibamos que a nossa própria pregação também é um trabalho do Espírito. Paulo não tinha medo de pregar uma mensagem que ele sabia que ia contra a prática das pessoas que o ouviam. É aqui que eu quero finalizar. Não nos compete gostar e desejar a reação negativa de quem se sente confrontado pelo cristianismo. O que é que eu quero dizer com isto? Não nos compete nós termos prazer em quando as pessoas ficam chocadas com o Evangelho. Nós não somos chamados a agora disse-lhe uma coisa, ficou pior que estragado. Fiz bem. Nós não somos chamados a isto. E muitas vezes, às vezes, parece que no meio evangélico as pessoas têm prazer em dizer coisas que são mal entendidas e parece que partilhei o Evangelho, ficou tudo zangado comigo. Não é isto que nós somos chamados. Mas aquilo que nós somos chamados é pregar o Evangelho e deixarmos que aquilo que tem de acontecer, aconteça. Sendo que a nossa oração tem de ser esta: Senhor, faz-me levar a Tua palavra sem medo para que aconteça o arrependimento, que é parte da salvação da pessoa a quem eu vou pregar. Faz-me partilhar o Evangelho sem medo para que eu não tenha medo das reações, mas para que a reação, sendo da Tua vontade, Senhor, possa ser o arrependimento e a salvação. Que o Senhor nos ajude.